Olá, meu irmão, minha irmã, graças a paz, espero que você esteja bem. Bom, nós vamos dos capítulos mais lindos das Escrituras, os mais maravilhosos. João, ele teve uma visão de guerras, de rumores de guerra, mas sempre mostrando que a igreja, por mais que fosse perseguida aqui na terra, nós somos mais do que vencedores. Ele sempre deixou isso muito claro. Apocalipse é um livro que revela que os poderes do mal estão por trás desse mundo tenebroso, mexendo com os cordéis da história. Como o próprio João disse, o mundo está sob influência do maligno, jaz do maligno. Mas ele sempre mostrou no Apocalipse que por mais que a igreja fosse perseguida, que a gente tivesse dificuldades na vida, vivesse muitas aflições, Deus estaria conosco. Deus estaria nos protegendo. Deus, muitas vezes, até na morte, tá? Algumas pessoas no cenário do mundo hoje morrem por sua fé e no tempo da grande tribulação morrerão. Mas Jesus já deixou muito claro, olha, não temam aqueles que matam o corpo. Olha, nós não precisamos temer. A tristeza, ela pode durar apenas uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As dificuldades, elas vêm e vão, mas Deus sempre vai dar o escape para o crente fiel. Deus sempre vai dar o escape para o crente fiel. Por isso, seja fiel. Eu gosto muito de Deuteronômio, que vai dizer assim, se cuidadosamente obedecer e fielmente obedecer as coisas que estão descritas aqui na lei, essas coisas sobrevirão sobre vocês. Serão abençoados nas cidades e nos campos. O produto da sua horta lá, eu estou parafraseando, vai dar certo. Aquilo que você faz vai dar certo. Você não vai ser cauda, mas vai ser cabeça. Isso não é um discurso triunfalista, está nas Escrituras. Mas se cuidadosamente obedecer e fielmente procurar cumprir o que está escrito na lei. Agora, Apocalipse 21 e 22, João está tendo o ápice da visão. O tempo em que não vai haver dor, o tempo em que não vai haver diabo, o tempo que não vai haver doença, o tempo que não vai haver aperto financeiro, o tempo que você não vai precisar tomar remédio, o tempo que você não vai envelhecer, o tempo onde você vai poder adorar o seu Deus, conversar com os santos do passado, do presente. Eu olho para esses textos e me alegro na esperança. Nós temos esperança de um fim, de um lugar, de uma casa, onde nós seremos para sempre felizes, bem-aventurados. Nós teremos na nossa presença o nosso amado Jesus. Ele estará no nosso meio. Nós seremos, ele será o nosso pastor. Hoje, ele escolheu alguns homens, mulheres, para pastorearem, para cuidarem do seu rebanho, mas lá todos nós seremos pastoreados por ele. Mas na terra a gente vai precisar lutar até chegar esse tempo. Manter a sua fidelidade. O próprio Apocalipse diz, perseverem até o fim e será lhe dada a coroa de glória. Eu quero falar dessa coroa de glória, a visão de João em Apocalipse 21. Bom, eu vou ler. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Aqui João não está dizendo que o mundo vai acabar. Irmãos, não acreditem em quem diz, o mundo vai acabar em fogo, o mundo vai acabar em água, o mundo vai acabar... Vai ter sim um grande terremoto, Big One, vai ter grandes catástrofes naturais até a volta de Jesus, mas o mundo não vai acabar. O texto aqui está dizendo que as coisas esta primeira ordem, elas vão ser o quê? Olha, então vi dos céus uma nova terra, ou seja, essa terra que nós vivemos vai ser aperfeiçoada pelo céu. E aí ele vai falar assim, e a primeira terra tinha passado, ou seja, não acabado, passou. E aí vai falar sobre o mar. Não é que o mar vai deixar de existir. Lembra que o mar é o lugar onde as agitações das nações que conspiram contra Deus saem? O mar representa isso. Esse mar de inquietações não existirá. O mar que nós vamos ter é aquele mar onde nunca mais vai acontecer uma morte por afogamento. Nunca mais o mar vai estar revoltado, nunca mais terá uma ressaca no mar, nunca mais terá um tsunami. Não sei se você já entrou numa praia
de águas gostosas e quentinhas, em que você não tem que se preocupar. E aí vamos imaginar que é só uma figura imaginativa, seu filho de 2 anos possa entrar no mar e você não se preocupar e ficar olhando, mas será que vai ser puxado pelas ondas? Não, não, isso não vai acontecer, vai ser uma piscina, é isso que ele está dizendo, não vai ter esse lugar onde muitas pessoas foram tragadas, mortas, onde é inquieto, onde as marés mudam, onde as águas muitas vezes ficam revoltas, isso não vai acontecer lá, não vai ter revolta no céu. Aí o texto vai dizer, e eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, e ela descia do céu, da parte de Deus, preparada, adornada para o seu esposo. Ou seja, a reconstrução de tudo. A Nova Jerusalém vai ser a capital desse novo mundo que vem do céu, onde os súditos desse reino, eu e você, aqueles que andam com Jesus, aqueles que seguem os mandamentos de Deus, aqueles que perseveram até o fim, aqueles que lutam o bom combate do Evangelho, aqueles que não desistem de seu chamado, aqueles que amam a igreja. Meus irmãos, eu tenho visto pessoas que amam a igreja só por conveniência. Nós somos o povo de Deus, nós não podemos nos amar por conveniência. Nós não podemos ser falsos uns com os outros. O texto vai dizer que quando isso acontecer, quem vai estar lá? Só, não o joio, tá? O trigo. Por isso que eu vejo que hoje a parábola das virgens mostra muito bem quem vai estar lá. Espero que você esteja. Eu tenho certeza que eu estou me preparando para estar nesse lugar. Porque, em primeiro lugar, porque Jesus me salvou. E segundo, porque eu mantenho a minha vida sob esses princípios de salvação. E aí o texto vai dizer, e ouvi uma grande voz que vinha do trono e dizia, essa voz que vem do trono é a voz do Deus Pai, tá? Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, Jesus, tá? Com os quais ele viverá. Eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E olha quem vai enxugar suas lágrimas. E ele enxugará de seus olhos todas as lágrimas. Ou seja, não vai ter sofrimento neste lugar, não vai ter dor, não vai ter perda, não vai ter doença, não vai ter motivo algum de se entristecer. Não haverá mais morte, nem aflições, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. As preocupações passaram. Por isso, meu irmão, nós temos uma esperança. Maranata, hora vem. Vem Jesus. Ele vem. E quando ele vier e passar tudo que nós já aprendemos lá em Apocalipse, ele vai estabelecer esse lugar, esse reino que não tem fim, esse reino de paz e alegria, esse reino onde a felicidade vai ser a estrada que você anda, onde a exultação, a adoração, a presença dos santos, a comunhão é perceptória de Deus, constante, vai estar naquele lugar. Aquele que estava sentado no trono, Deus, disse, vejam, eu farei nova todas as coisas. Ele está falando das árvores, ele está falando dos rios, ele está falando dos animais. E aqui na minha cabeça, que não para devagar, os animais que foram extintos voltarão a viver. E nós vamos poder estar junto com eles. Se é que um dia existiu o tigre dentes de sabre, né, que alguns historiadores dizem que existiu no período neopaleolítico, eles estarão de volta conosco. Se aqueles ursos que foram extintos, os ursos brancos que estão em extinção, estarão conosco. Então o texto a voz que vem do trono diz, olha, eu vou fazer tudo novo. Vou reconstruir o novo com base no que já existiu. Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda mais, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da vida. E aquele que vencer, por isso que nós precisamos estar nesses, herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus, e ele me será o seu filho, o meu filho. Precisamos vencer, vamos vencer. Nós ainda estamos lutando, nós ainda não estamos desfrutando disso, mas isso certamente acontecerá. Isso certamente acontecerá para nós que não desistimos. Não desista porque um irmão falou mal de você.
Não desista porque você está cansado. Não desista porque você está doente. Não desista. Mesmo que os laços da morte te cerquem, não desista. Não desista porque a fé de muitos está fria. Que a sua não esteja fria. Reforce a sua fé. E você vai falar, mas como que eu posso reforçar minha fé? Ora todos os dias, não deixa de ir à igreja, adora o Senhor, tira os olhos dos homens. Os homens, o pastor Juliano, os homens podem fazer você, olha, que pastor é esse, que homem é esse? Tira os homens, fita os olhos em Jesus, adore a Jesus, adore o que você faz para Ele, ame a Ele, seja a luz do mundo, viva uma vida de oração, de gratidão, seja grato pelo que você tem, seja grato pelo que te falta, porque o texto vai dizer que aquele que vencer o quê? Tudo isso que nós estamos passando, herdará. E aí quando nós herdarmos a nossa herdade, ou seja, o paraíso, nós seremos, Ele será o nosso Deus pessoalmente, nós não precisaríamos experimentá-lo só espiritualmente, Ele estará conosco, e o texto vai dizer, e Ele me será por filho, eu serei por Deus e Ele me será por filho. Nós vamos poder receber aquelas palavras de paternidade do próprio Deus conosco, mas Ele vai dizer aqui quem não vai estar nesse lugar. Você vê, Ele está dizendo como vai ser, mas Ele vai dizer quem não vai estar. Quanto aos covardes, existem tantos crentes que são covardes. Covardes porque fogem da raia quando a igreja mais precisa. Covardes porque são covardes com irmãos, falam por trás, dissemeiam, buscam pescar em aquário alheio, são maldosos. Covardia é maldade. Aí o texto vai dizer mais. Quanto aos descrentes, aos abomináveis, quanto aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, irmãos, se você está vivendo com Deus, seu lugar não é um lugar de imoralidade sexual. Acerte a tua vida. Se você é casado, você transe só com sua mulher. Se você é solteiro, você espere a mulher. Né? Não contamine o seu corpo, não contamine, não negligencie. O texto está dizendo que lá naquele lugar não vai haver crente imoral sexualmente. É uma contradição, assim como um crente covarde, assim como um crente assassino. E assassinato não é só matar, é matar com os lábios. Né? Que nos nossos lábios haja bondade, que ao fazer as coisas, se nós agirmos com bondade, se nós agirmos com empatia. Esses dias eu vi uma pessoa dizer assim, olha, eu fui na casa de fulano de tal porque eu percebi que ele estava sofrendo. Percebeu que alguém está sofrendo, que precisa da tua ajuda, faça isso. Nós não vamos para o céu vivendo desse jeito aqui, ó. Quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria. Rebeldes são feiticeiros. Se você se rebela contra a sua igreja, se você se rebela contra a autoridade de Deus, que está exercendo sua autoridade não levianamente, você é a mesma coisa. Contra os idólatras, sai das suas idolatrias. Toda imagem e todo ídolo no coração que não é Jesus. Só existe um mediador entre os homens e Deus. Não é a imagem, não é um santo, não é o dinheiro. Se você tem um ídolo no seu coração, entenda que o céu não é o lugar para idólatras. Quanto aos mentirosos, limpe a sua boca, peça a Deus que coloque travas para que você não seja mentiroso, que mentira não saia da sua boca. O lugar deles será no lago que arde fogo e enxofre. E essa é a segunda morte. Falei na aula bônus sobre isso, tá? Um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas pragas aproximou-me e me disse, venha, eu mostrarei a você a noiva e a esposa do Cordeiro. E ele me levou em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e 12 anjos às portas. As portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel, e havia 3 portas ao leste, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul, 3 portas ao oeste.
e o muro da cidade tinha os 12 fundamentos, e nele estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, as portas e seus muros. Essa cidade é um lugar. 12 representa os salvos da antiga aliança, das 12 tribos de Israel, seja os do passado, seja os do futuro, porque tem muito judeu aí que vai ser salvo. Oremos pela paz em Israel, oremos para que Israel não procure um outro Mahdi, um outro Messias, que eles possam ver que Jesus era o Messias. No céu, João está vendo uma cidade adornada, linda, maravilhosa, esplendorosa, e com 12 entradas, onde 3 para cada momento, lá oeste, leste, tem portas, e cada porta tem o nome de uma tribo de Israel, e o muro era um muro brilhante, a cidade era de ouro puro, semelhante a um vidro. Os fundamentos do muro da cidade eram adornados com todas as espécies de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônia, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto, o 12º com ametistas. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro, ouro puro, como vidro transparente. João, ele relata o que ele vê com base no que ele conhece. O que ele quer dizer é que essa cidade é suntuosa, é esplendorosa, e lá nós vamos viver. Eu e você, que somos fiéis ao Senhor. Não vi templos, ou seja, não vai ter nenhuma igreja lá específica. Nós temos aqui na Água Viva o templo, né? Nós estamos aqui na nossa sala onde nós temos o nosso... Peraí, Jair, me lembra? O nosso estúdio, né? Nossa igreja é muito, muito bem organizadinha, mas lá não vai ter templo. Por quê? Não vi templo na cidade, pois o Senhor, o seu Deus, o Todo-Poderoso, o Cordeiro, são o seu templo. Ou seja, estarão presentes conosco, nós vamos estar ali cultuando eles, presente com eles, estando com eles. Já parou para pensar em ter uma conversa com o Mestre? Já parou para pôr as mãos nas marcas da crucificação e chorar com ele de alegria, porque ele te salvou, mesmo você não merecendo? Você vai ter essa oportunidade lá. E o texto vai dizer assim: as nações andarão na luz, os reis da terra lhe trarão a sua glória, as portas jamais se fecharão de dia e de noite, e lá não haverá noite. Ou seja, a noite que está atrelada a frio, a tristeza, a coisas incertas, não vai ter coisas incertas lá. A glória e a honra serão trazidas a essa nação, e nelas jamais se encontrará algo impuro, nem aqueles que praticam abominação e mentiras, mas unicamente aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Para que você possa estar nessa cidade, o único requisito é ter o seu nome escrito no livro da vida. E para ter seu nome escrito no livro da vida, você precisa entregar sua vida para Jesus. E não só isso, mágica, tem gente que acha que é uma mágica. Eu oro, eu confesso, está tudo certo. Quando você ora e confessa, o Espírito passa a habitar em você, o Espírito Santo de Deus, e você já não é a mesma pessoa. Você já não tem prazer nas coisas desse mundo. O pecado já para de ser alguma coisa que é constante. Você deixa de ser escravo do pecado e passa a ser escravo de Deus. E quando você peca, o Espírito de Deus mostra que você está no caminho errado. Nós não podemos... Tem muita gente que confessou Jesus, mas não tem parte com ele. Porque não é só confessar. Confessar tem a ver com confessar e viver a vida para ele, de acordo com o que ele quer. Que Deus te abençoe.